continuação do livro Cristão Contagiante, de Bill Hybels e Mark Mittelberg. Esqueça fórmulas prontas. Uma das coisas que deixa os cristãos nervosos nessas situações é o sentimento de que não sabem fazer a oração perfeita para levar a pessoa a Cristo. Já assistiram Billy Graham na televisão, mas não conseguem lembrar as palavras certas. Leram a oração no verso de folhetos evangélicos, mas esse tipo de coisa nunca parece estar perto quando precisam. A verdade é que não existe fórmula mágica com a qual se ocupar. Tudo de que a pessoa precisa é uma atitude de arrependimento, que significa o desejo de se afastar de seus pecados, e também de uma dose de ajuda para fazer um pedido sincero a Deus para se salvar. J. Allen Peterson conta a história de um homem que ficou preso em um engarrafamento em Nova York, e o Espírito Santo estava trabalhando nele. Por fim, exasperado, falou a Deus: "Tudo bem, aqui estou, carne e osso e tudo mais. Toma-me." E a vida dele foi transformada por Cristo. Volte a pensar nas palavras do ladrão na cruz em Lucas 23, 40 ao 43. Primeiro ele defendeu a inocência de Jesus e depois disse: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Pronto. Uma só frase. E Cristo respondeu: "Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso." Orem juntos. Aproveitem a oportunidade para sugerir que vocês encontrem um lugar tranquilo para conversar com Deus naquele mesmo instante, uma vez que os interessados, na maioria, têm dificuldade de saber como orar. Eles ficarão felizes ao perceber sua disposição em ajudá-los a dar esse passo. Também os auxiliará a se sentirem mais confiantes, depois por terem você como testemunha de que sim, eles receberam o perdão de Deus e passaram a seguir a Cristo. Devo acrescentar que, em algumas ocasiões, as pessoas serão inflexíveis quanto à ideia de orar com o pai, a mãe, o cônjuge ou um amigo que foi uma grande influência espiritual para elas. É sábio incentivá-las a fazer isso naquela noite e ligarem para você no dia seguinte para contar o que aconteceu. Isso as motivará a ir até o fim. Se não ligarem no dia seguinte, dê você o telefonema para ouvir a história ou desafiá-las a não adiar mais esse passo tão importante. Orem em voz alta, principalmente por questões de clareza. Creio que é melhor orar em voz alta. Você pode ouvir o que a pessoa está dizendo a Deus e ajudá-la das formas que explicarei a seguir. E esse é outro modo de ajudá-la a saber que de fato ela pediu a liderança e o perdão divino, já que pôde ouvir as próprias palavras. Aprendi que, se você oferecer ajuda, a maioria das pessoas estará disposta a orar em voz alta. Isso também prepara a cena para a vida de oração futura, como novo cristão. Diga-lhes que fizeram um ótimo trabalho expressando ideias a você e agora podem fazer o mesmo a Deus. Além disso, incentive-as a usar a linguagem simples, não acrescentar voz, vosso ou tentativas poéticas. O Senhor gosta de ouvir nosso jeito comum de dizer as coisas. Dirija a oração. Depois que essas coisas forem compreendidas, curve a cabeça e comece a orar num tom natural, que será um modelo de como seus amigos podem falar com Deus. Eu começaria agradecendo ao Senhor por nos ter conduzido até aquele ponto e pediria que Ele nos ajudasse a receber seu perdão, sua liderança com humildade e de todo o coração. Ouça, em seguida diga a eles que, para falarem com Deus usando as próprias palavras, encoraje-os a abordar algumas áreas. A necessidade do perdão divino que Cristo pagou na cruz e a necessidade de sua liderança. Então, apenas ouça. Pode levar 1 minuto até que eles tenham coragem de falar. Mas se você esperar, acabarão fazendo uma oração que, de acordo com a minha experiência, estará entre as mais autênticas e emocionantes que você já ouviu. É importante, porém, que você monitore o que dirão para garantir que estejam no caminho certo. Por exemplo, certifique-se de que estão fazendo uma oração do tipo: Senhor, pequei e necessito da sua graça. Em vez de algo como uma resolução: agi mal, mas tentarei melhorar.
Se você sentir que estão saindo do rumo, interrompa com gentileza e converse sobre o assunto, até sentir que estão prontos para continuar. Se existir alguma área específica de pecado que descreveram como problemática, você deve sugerir que falem com Deus sobre ela, pedindo perdão e ajuda para superá-la. Quando sentir que pediram de maneira adequada o perdão divino, incentive-os a passarem para a segunda área, que é a liderança de Deus na vida. Encoraje-os a pedir que Cristo entre na vida deles e o Espírito Santo os transforme de dentro para fora. Mais uma vez, ouça bem a oração. Se necessário, acrescente qualquer coisa que achar que precisam ouvir ou entender. Assim que essa parte estiver finalizada, diga que há somente mais um motivo para orar. Está ligado às duas coisas que acabaram de ser pedidas: o perdão e a liderança de Deus. Se pediram de coração, o Senhor já atendeu. Então, a parte final é o agradecimento. Expressar gratidão a Deus pelos dons que Ele acabou de conceder. Aprecie ouvir um agradecimento de coração. Encerre a oração. Depois do agradecimento de seu amigo a Deus, você sentirá naturalmente o desejo de expressar sua gratidão também. Não se contenha. É apropriado que você, neste momento, louve a Deus com entusiasmo pelo milagre que Ele acabou de fazer na vida de seu amigo e pela alegria que sente como resultado. Acrescente em seguida o breve pedido de que Deus proteja e guie o novo filho ou nova filha na fé pelos dias empolgantes, porém ao mesmo tempo desafiadores que virão. Mark seguiu esses passos em sua conversa com Jim. A oração levou poucos minutos, mas toda essa operação de fé com Deus pôs a vida de Jim em um novo rumo. Hoje, anos depois, ele continua a crescer em seu relacionamento com Cristo. Essa história poderia ser contada centenas de vezes, usando nomes diferentes. Espero que em breve ela seja contada de novo, dessa vez por você, e que o nome dos novos cristãos corresponda ao de seus amigos ou familiares. A vida deles será transformada para sempre, e a sua também. Ultrapassando a linha. É claro que a vida cristã não termina no amém. Vejamos rapidamente o que fazer depois da oração para garantir que seu amigo se firme na nova fé. Celebre. Depois de apoiar alguém numa oração de compromisso, é importante dedicar tempo para celebrar e conversar sobre a decisão. Você pode fazer referência a Lucas 15:10. A alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É um momento empolgante e sua atitude deve refletir isso. É claro que a forma de expressar a empolgação varia de acordo com a personalidade. Portanto, não fique surpreso se, em um caso, houver abraços e lágrimas de alegria e em outro, a pessoa apenas apertar sua mão e dizer obrigado. Confirme o compromisso. É fundamental reiterar a importância de que seu amigo acabou de fazer. Confirme que ele acabou de tomar a maior decisão de sua vida e que agradecerá a Deus por toda a eternidade. Mas esteja ciente de que algumas pessoas não se sentirão fortemente tocadas pelas emoções que esperavam. Tudo bem, o que importa é que tenham sido sinceras em sua oração. Os sentimentos virão depois com mais força em algum do que em outros. Pinte o quadro realista. Explique a pessoas que haverá altos e baixos em seu nível de intimidade com Cristo e no grau de empolgação quanto a servir-lhe. Isto é normal em qualquer relacionamento ou compromisso. O importante é a resolução de se manter em comunicação com Deus, tanto nas alegrias quanto nas tristezas, pois é certo que ambas serão vivenciadas. Explique os passos do crescimento espiritual. É fácil se esquecer de explicar os hábitos básicos que nos ajudaram a crescer na caminhada cristã. Contudo, seja no mesmo momento da oração, seja dentro de um dia ou dois, é vitalmente importante passar tempo dando sugestões práticas sobre as áreas que serão mencionadas a seguir. Oração. Explique a seu amigo que ele precisa separar alguns minutos todos os dias para se comunicar com Deus. Incentive-o a continuar falando com o Senhor. Em linguagem simples, a ser honesto e aberto quanto ao que está passando em sua mente a cada dia. Mesmo se ele não estiver com vontade de orar, esse é um assunto para conversar com Deus.
Para ajudar a manter o equilíbrio na oração, falo com pessoas sobre a clássica ordem ACAS. O primeiro A significa adoração. Adorar a Deus é um ótimo modo de começar. C quer dizer confissão. Quando caímos em pecados, precisamos admitir isso a Deus, o qual declara que fomos perdoados. O segundo A é para agradecimento. Uma reação natural ao perdão e aos vários outros sinais do amor e cuidado divino ao longo da vida. S significa súplica. Uma antiga palavra que significa fazer um pedido. Deus quer que façamos isso e promete ouvir e responder. Orar juntos durante os próximos encontros ilustra de maneira excelente a importância de falar com Deus, além de reforçar esse hábito. Leitura da Bíblia. Essa prática ressalta o fato de que a principal forma de Deus se comunicar conosco é por meio de sua revelação escrita, a Bíblia, a sua carta à humanidade, e nos conta sobre ele, seu amor por nós, a história do pecado e da salvação, além de conter orientações de como podemos servir e agradecer a Deus. Encoraje o hábito de ler o capítulo por dia, começando por um dos evangelhos, em uma versão da Bíblia que a pessoa consiga entender. Além disso, antecipe que surgirão dúvidas, é importante anotá-las e conversar a respeito com você ou com outro cristão, com mais conhecimento. Um livro que pode ser útil para ajudar o seu amigo a consolidar o hábito de estudar a Bíblia é Vivendo na Palavra, de Old William Hendricks. Relacionamentos com outros cristãos. Realce a importância de desenvolver amizades profundas e honestas com outros cristãos e de passar tempo juntos regularmente. Esses relacionamentos serão uma fonte importante de ânimo, aprendizado e prestação de contas. Certifique-se de que o novo cristão encontrará uma viagem que ensina a Bíblia com correção e relevância e fomenta a saúde e o crescimento espiritual. Reforce que a igreja não é apenas um lugar onde somos desafiados e aprendemos, mas também onde Deus quer usar-nos para servir os outros utilizando os dons espirituais concedidos por Ele. Destaque o fato de que seu amigo foi chamado para ser um jogador importante no time divino. Continuamos no próximo áudio e não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar para que o YouTube entregue para mais pessoas. Até mais!